E aí, pessoal, agora falando sobre bissetriz, né? O que vem a ser uma bissetriz? Ó, é importante a gente tomar cuidado, do mesmo jeito da mediatriz, né? A gente saber separar o que são propriedades e o que é a definição, certo? Adotada aquela informação como a definição, a gente parte para as conclusões das propriedades, tá bom? Quando a gente fala sobre bissetriz desde a infância, a gente fica imaginando que é aquele pedaço, aquela linha que divide um ângulo ao meio, não é verdade? A gente sempre pensa nisso, tá? Mas eu queria convidar você a definir a bissetriz de uma maneira diferente, de uma maneira geral, de uma maneira que vai lhe fornecer todas as propriedades necessárias. E você vai perceber que dividir um ângulo ao meio vai ser uma das propriedades da bissetriz, certo? Vê só, para construir uma bissetriz, você vai fazer o seguinte: você vai usar o compasso, tá? Para a construção da bissetriz, você vai usar o compasso. E olha, eu vou, com a ponta seca do compasso, colocar sobre o vértice da bissetriz e marcar um ponto aqui e um ponto aqui. Se você colocar um arco, também pode. Eu vou apagar esse arco, tá? Com esse mesmo raio, você vem para cá, ó, no pontinho que foi marcado aqui, no lado do ângulo, faz um arco aqui e aqui, ó. Sabe o que foi que eu fiz, pessoal? Eu consegui, ó, marquei esse pontinho, esse aqui e esse aqui, tá? Vou tirar só o excesso da figura, já que você viu como foi feita a marcação, tirar só o excesso aqui. Sabe o que significa esses 4 pontos? Esses 4 pontos, eles são vértices de uma figura chamada losango. É um quadrilátero em que as diagonais, elas têm esse poder de serem bissetrizes. Então, a minha construção geométrica foi encaixar um losango exatamente nesse vértice. O losango é um quadrilátero em que os 4 lados têm a mesma medida, são 4 lados congruentes. Como foi que eu construí esses 4 lados? Gerando 4 raios diferentes. Olha aqui, ó. São um raio, um raio, um raio e um raio. Certinho? Então, eu vou só montar a construção desse quadrilátero para você perceber que ele foi gerado, tá? Aqui, ó. Esse foi o quadrilátero formado. Esse quadrilátero é o que nós chamamos de losango. Eu encaixei um losango nesse ângulo, tá bom? E aí, ao traçar a diagonal dele, a gente vai dividir esse ângulo ao meio. Então, ó, daí eu consigo desenhar a minha bissetriz, certo? Aqui a bissetriz. Essa aqui vai ser oficialmente a bissetriz do ângulo AOB. Certo? Bissetriz do ângulo AOB. Beleza. Mas eu ainda não disse o que era. Só disse a você como era que desenhava, como era que eu ia construir geometricamente a bissetriz. Então eu pedi ajuda aí a esse losango para isso, tá? Agora eu vou apagar as linhas do losango, tá? Apagar as linhas do losango, que me serviu só para desenhar a bissetriz, certo? E encontrar esse ponto específico, né? Bom, gente, nós vamos definir a bissetriz como sendo o conjunto dos pontos do plano que estão à mesma distância dos lados do ângulo. Repetindo,
Bissetriz vai ser o conjunto dos pontos do plano que estão à mesma distância dos lados do ângulo. Quando eu falar distância, você pode pensar num segmento que sai da bissetriz e chega no lado do ângulo, formando um ângulo reto. Tá? Eu pego um ponto qualquer aqui, ó. Por exemplo, esse pontinho, e lanço um segmento perpendicular ao lado do ângulo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Você vai ter um ângulo de 90 graus. E o que é que vai acontecer? Essa medida vai ser igual a essa. Isso é o que vai caracterizar, o que vai definir a bissetriz, certo? Se eu pegasse outro ponto, outra posição, evidentemente eu encontraria outra distância, tá? Mas que seria igualzinha a essa. Por exemplo, evidentemente, essa distância é maior que essa. Mas essa distância aqui, ó, é igual a essa. Tá? Então, a gente vai definir a bissetriz como sendo o conjunto dos pontos do plano que equidistam dos lados do ângulo. Certo? Então, a bissetriz do ângulo AOB, lembra que AOB, BOA, a mesma coisa, tá? A bissetriz do ângulo AOB é o conjunto dos pontos do plano que equidistam, ou seja, tem a mesma distância, né? De OA e de OB. Chamar a atenção de vocês para a diferença. Na mediatriz, era o conjunto dos pontos do plano que equidistavam, estavam à mesma distância das extremidades. Enquanto a mediatriz guarda distâncias a pontos, a bissetriz guarda distâncias a semirretas, a segmentos de retas, a lados, no caso de ângulos. Tá bom? Então, lá na mediatriz, era um conjunto de pontos que ficava à mesma distância de outros dois pontos. Aqui, conjunto de pontos que fica à mesma distância de duas semirretas, OA e OB. Beleza? Então, essa é a definição de mediatriz. E olha as consequências. Lembra que, desculpa, definição de bissetriz. Lá na mediatriz, que as coisas são parecidas, né? Lá na mediatriz, a gente fez a definição e concluiu algumas coisas, como, por exemplo, a gente concluiu que ela passava pelo ponto médio do segmento e perpendicularmente. Aqui, o que é que a gente vai concluir? Pessoal, repara no triângulo AO. Eu vou chamar esse pontinho de P, esse aqui de Q, tá? Mas eu vou olhar para o triângulo AOP. É um triângulo retângulo, não é verdade? AOP é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, OA e OB são iguais. OA e OB são iguais. Por que OA e OB são iguais? Porque eles têm a mesma hipotenusa, esse triângulo de cima e esse triângulo de baixo, eles têm a mesma hipotenusa, e esse cateto aqui é o mesmo. Ou seja, eu tenho dois triângulos congruentes.
Se eu tenho dois triângulos congruentes, eles não só guardam as medidas dos lados, mas guardam também as medidas dos ângulos. Por exemplo, esse ponto aqui. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, tem que ter a mesma medida desse. Claro, se você dobrasse esses dois triângulos exatamente na bissetriz, esses ângulos coincidiriam. A mesma coisa para cá, pessoal. Esse ângulo, que eu vou chamar de Betinho, tem a mesma medida desse. Como consequência da definição, a gente pode dizer que a bissetriz divide o ângulo ao meio, em beta e beta. Tá? Então, tá aqui, ó, a bissetriz dividindo o ângulo A ao B e outros dois ângulos congruentes. Outros dois ângulos de mesma medida. Tá? E a gente pode acoplar essa definição de bissetriz dentro do triângulo. O triângulo, lembra, são 3 segmentos, são 3 ângulos. Cada ângulo tem direito a uma bissetriz, certo? A gente vai ver que as 3 bissetrizes desses 3 ângulos, quando traçadas, elas vão se interceptar num único ponto. A gente vai ver que esse ponto é sempre um ponto que está no interior do triângulo. E ele é um ponto especial. Vai ganhar um nome e uma propriedade. E essa propriedade vai ser entendida de forma clara se você compreender a definição da bissetriz nesses termos, certo? E pensar que ela divide o ângulo ao meio apenas como uma propriedade, tá bom? E não como a sua essência. Vamos desenhar um triângulo qualquer, então. Desenhar um maiorzinho aqui. Ó, considera aqui um triângulo ABC qualquer, tá? Aqui um triângulo ABC qualquer. E aí eu vou traçar as bissetrizes dos 3 ângulos. Para que o seu desenho dê certinho também, você tem que usar os instrumentos, usar o compasso, fazer o negócio de olho, as bissetrizes nem se encontravam, tá bom? Primeiro desenhando a bissetriz do ângulo do vértice B. Toda vez que eu for desenhar a bissetriz, eu vou encaixar um losango no ângulo, certo? Fazer a mesma construção que eu fiz aqui. Legal? Eu vou aqui, ó. Aqui. Aqui. O processo de construção é o mesmo, tá bom? Aí eu venho e traço a minha primeira bissetriz. Bissetriz do ângulo do vértice B. Tá aqui. Tirar só o excesso, tá bom? Tracei a minha primeira bissetriz. A segunda bissetriz do ângulo do vértice C. Bissetriz do ângulo do vértice C. Faz o mesmo processo. Coloca aqui no C, aqui também. Aqui você faz um arco. Aqui você faz um arco também. Beleza. Traçando a minha segunda bissetriz. Tirando o excesso aqui da figura. Serviu só para eu determinar a bissetriz.
Gente, já adiantando para vocês, a terceira bissetriz não precisa você desenhar, caso as duas primeiras tenham sido desenhadas certinho, tá? A ideia aí é você desenhar a terceira passando pelo ponto de interseção das outras duas. Tá legal? Se quiser desenhar para confirmar, tá liberado. Inclusive você até confirma se o seu desenho está certinho. Tá bom? Olha só. Essas aqui são as três bissetrizes. Elas dividiram os ângulos ao meio. Eu vou chamar esses ângulos aqui, ó, de alfa e alfa. Betinha e betinha, tá? E aqui eu vou chamar de teta e teta. Tá legal? Alfa, alfa, beta, beta, teta, teta. Beleza? Você sabe que esse pontinho aqui, ponto de encontro das três bissetrizes, ele vai receber um nome. Ele vai ser chamado por nós de incentro. Incentro. E ele vai ser, sabe o quê? Ele vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo. Por que ele vai ser o centro da circunferência inscrita? Sabe como é que a gente inscreve um triângulo, uma circunferência em triângulo? Faz com que ela tangencie os três lados. Ao tangenciar os três lados, o raio ele vai ser perpendicular aos três lados nos respectivos pontos de tangência. Esse raio ele é uma medida, uma distância, né? Que é a distância do centro até o lado. Como essa medida é a mesma, os três, eu vou tirar esse pedacinho aqui, ó, da bissetriz, tá? Só para a gente não confundir com o segmento que eu vou desenhar agora. Tá bom? Vê só que legal, o que é que vai acontecer aqui. Essa distância desse pontinho até o ponto C, essa distância até o ponto C, formando 90 graus, ela não é a continuação dessa bissetriz, tá legal? Ela é simplesmente um segmento que sai do incentro e chega no lado, formando 90 graus. Eu vou fazer isso com os três lados. Para cá também. Para cá também. Um ângulo reto. E para cá também um ângulo reto. Cadê? Aqui. Aqui também um ângulo reto. Pois é, gente, esses três segmentos laranjinha aí, dá para ver que é laranja, né? Esses três segmentos laranjinha, eles correspondem ao raio dessa circunferência, que vai passar exatamente por esses três pontos aqui. Certo? Ei, professor, então desenha aí, desenha essa circunferência inscrita, vou desenhar agora. Tá pedindo? Desenhar agora. E azulito? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu compasso, vai colocar a ponta seca no centro, que é o incentro aqui, ó, e o raio vai ser essa distância, né? Você vai ter essa distância aqui, que é igual a essa, que é igual a essa. Se você teve algum probleminha na construção da bissetriz, essas distâncias vão dar uma pequena diferença. É muito difícil de você fazer um bissetriz, desenho perfeitinho, tá? Muito difícil mesmo. O meu mesmo aqui deve dar uma pequena divergência. Olha aí, tá vendo? Deu uma pequena divergência nesse pedacinho aqui, ó.
Consegue ver daí? Exatamente porque um desses segmentos não foi necessariamente a bissetriz, ou seja, como o pincel é grosso, o traço dele é grosso, quando eu faço o traço, talvez ele suba um pouco mais ou desça um pouco mais, e um pequeno desvio de inclinação pode gerar esse problema aí, tá? Eu vou dar um jeito de ajeitar isso aqui agora, fazer assim. Será que eu consigo? Vou ficar mais ou menos aqui, meu Deus. Ai não, não consigo não. Consigo não, deixa errado mesmo, tá bom? Não tem problema. Eu acho que foi essa bissetriz, quando eu tracei, não ficou a bissetriz, né? Legal. Então, pessoal, esse é o incentro, certo? O incentro, o centro da circunferência inscrita no triângulo. E ele, R e R, esse pontinho está à mesma distância desses dois lados, à mesma distância desses dois lados e à mesma distância desses dois lados. Por isso, ele é o centro da circunferência inscrita, e não porque ele divide o ângulo ao meio. Tá bom? Fica aí mais um adiantamento de conteúdo, né? E a gente se encontra depois para falar mais coisas. Tem mais informações sobre a bissetriz. A gente vai falar duas coisas sobre ela. Teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa e uma divisão interessante aqui de área nesse triângulo. Tá? Eu vou para outro vídeo. Valeu!